E outro dia, Marcos está conversando com o Ângelo, falando sobre o Natanael e a questão lá do Denis com aquela mulher que parece bem nova. E o Ângelo perguntou se as pessoas não poderiam considerar isso meio estranho. Ela parece ser tão nova, mas já ser adulta e ele está namorando com ela. E o Marco disse que sim, só que não é bom a pessoa simplesmente chegar e já julgar pela aparência. É sempre bom saber tudo por trás da história, porque como a gente aprendeu no planeta de origem dela, nem tudo é o que parece. Você não pode simplesmente ver um homem junto com uma moça mais nova, de mão dada, e dizer que simplesmente estão namorando. Talvez a pessoa possa ser o pai daquela moça, ou alguém que cuida dela, como pai adotivo, ou até mesmo ela pode ser alguém bem mais velha, só que com a aparência bem mais nova. As pessoas muitas das vezes não sabem, então não é bom simplesmente ir jogando pela aparência e já começar a falar coisas. É sempre bom saber toda a verdade por trás, por isso que eu virei um grande detetive, para sempre julgar as coisas com a verdade e evitar escândalos desnecessários. E o Ângelo disse que é por isso que gosta dele. Ele é sempre uma pessoa que busca saber da história por trás e consegue resolver as coisas muito bem. E começou a chegar mais o resto dos amigos do Marcos lá e perguntaram qual era a história alternativa que o Lucas tinha preparado para hoje. E o Lucas disse que tinha uma meio pesada, mas que ele teria que explicar um pouco porque muita gente não iria entender ou até mesmo não sabe. E perguntaram que história era essa. E o Lucas disse que um tempo atrás o Mateus acabou chegando em um certo período, no qual, um tempo depois, chegou o conceito do pedofilia na Terra e começou a fazer com que muitas pessoas que tivessem esse transtorno começassem a manifestá-lo e começou a espalhar isso por todo mundo. E isso acabou afetando o mundo inteiro e as pessoas começaram a perceber que muitas crianças estavam sumindo, sendo abusadas, e muitas pessoas estavam se matando para tentar evitar fazer mal às crianças. Só que isso aí se deu porque muitos líderes não quiseram ajuda das pessoas de outros universos. Só que para resolver todo esse problema, foi preciso Mateus voltar a mente dos líderes no tempo, para poder fazer com que eles aceitassem o acordo para que as pessoas ajudassem a tirar esse conceito antes que ele começasse a fazer qualquer coisa. E isso foi um dia de um futuro traumático que foram apagados da história. Só os líderes e as pessoas de outros universos sabem, heróis. Mas agora pensando no meu amigo Natanael, e se Natanael tivesse chegado junto com Mateus, e essa é a história que vamos abordar, e se Natanael tivesse encontrado esse conceito, já que ele é o protetor das crianças. E Lucas mostrou lá as imagens do que ele viu, assistindo por um jornal, e ele acabou vendo as notícias sobre terem noticiado de um conceito terrível que aparecia em um país onde as pessoas de outros universos não podiam entrar, e que uma pessoa acabou indo até lá para deter um conceito que era o pedofilia. Esse sujeito era o Natanael, o protetor das crianças. Como ele não era alguém que aguentava ficar vendo uma coisa dessa, ele invadiu o país onde estava esse conceito e foi mostrado as câmeras quando ele chegou por lá, por um portal, e acabou encontrando o pedofilia. E muitos soldados estavam por lá com armas para querer detê-lo. Só que o pedofilia começou a avançar para cima do Natanael, soqueando ele, e o Natanael começou a soltar chamas por lá. E as pessoas começaram a atirar, só que as chamas do Natanael derretiu todas as balas antes de chegarem. E Natanael acabou soltando uma grande rajada de fogo que lançou o pedofilia para um local bem longe das pessoas. E ele foi soltando chamas em algumas partes e sumiu de onde estava e apareceu perto de onde o pedofilia estava. E foi soltando chamas até levar ele para um local mais afastado. Já acabou abrindo um portal uma vez que ele caiu e não souberam onde ele estava. E graças às imagens de vigilância dos Estados Unidos, do Alfredo, que foi emprestado, acabaram localizando o Natanael com pedofilia. O pedofilia caiu num deserto e o Natanael acabou chegando por lá e começou a tirar chamas de fogo nele. E a areia começou a derreter e a virar vidro, pelo que estava vendo pelas imagens. E conseguiram ajustar um microfone bem potente e ouviram o que ele estava falando. E ouviram o Natanael dizer que você é um monstro, você machuca criancinhas inocentes. E ouviram o pedofilia falar para ele que ele se lembra muito bem da mãe dele, como ele viu através do pai dele. Ela era tão bonitinha quando ele a conheceu, só que aí ela ficou mais velha e começou a ficar feia. E o Natanael disse que não era para falar da mãe dele e acabou tirando uma rajada de fogo tão forte lá que acabou abrindo um buraco no chão e começou a deslizar muito o vidro lá para dentro. E o pedofilia avançou e deu um soco nele que acabou quebrando o ombro dele, só que ele acabou se recuperando.
rapidamente e avançou para cima dele. E o Nathanael disse que vai o extinguir desse mundo, assim como fez com o mundo dele. Acabou livrando as criancinhas das garras de pessoas ruins, que ficavam sempre dominando as crianças, como se elas fossem escravas deles. E o pedofilia disse que quanto menor elas são, mais frágeis, mais fácil é de controlar e manter sob controle. E o Nathanael disse que sabe muito bem como ele age. Ele vive se fazendo de grande para manter elas sob controle e que usa a intimidação e o medo, como ele usava o pai dele para fazê-lo ficar sob controle a partir da violência, e a mãe dele. E ele disse que não iria descansar até acabar com ele nesse mundo, e acabou acertando uma rajada de fogo nele, e acabou fazendo tanto que subiu uma bola de fogo tão alto que acabou sendo vista de longe. E quando ele parou, ele já ofegando de raiva, o pedofilia acabou pulando de dentro do buraco que ele estava, e acabou acertando um soco que acabou lançando para longe, e ele caiu no chão já meio cansado. E o pedofilia chegou perto dele e disse que não adianta quanto você tente protegê-las de fora, até dentro da própria casa delas eu estou, em pessoas que elas tanto confiam, eu estou lá, e até mesmo nas pessoas mais próximas das famílias dela, eu estou lá, à espreita, sempre esperando a oportunidade, e não importa quanto você tente vigiar de fora, eu posso estar lá dentro, e você não pode proteger elas a todo o tempo, e eu sempre vou estar em algum lugar onde as pessoas muitas das vezes negligenciam, e só esperando a hora de acabar agarrando a presa. E o Nathanael ia atirar uma bola de fogo nele com uma mão, só que o pedofilia pegou a mão dele e apertou e ele começou a gritar de dor. Só que aí, uma coisa acabou atingindo o pedofilia, que ele voou para longe, e o Nathanael se levantou e a mão dele se recuperou e viu que apareceu um robô lá, e o pedofilia correu para a banda deles, só que o robô abriu um portal bem na frente do pedofilia, que ele acabou entrando sem querer, e o portal fechou, e o robô disse que já estava feito, mandou o pedofilia de volta pro perverso ao verso, e o robô perguntou pro Nathanael se ele estava bem. Ele disse que sim, ele conseguiu extravasar a raiva dele de uma forma que ele nunca havia feito antes. E o robô disse que ele havia feito tanto que agora esse deserto poderia ser chamado deserto de vidro. E vira ao redor e o local ia longe, só de vidro, coberto por várias partes. E Nathanael perguntou o que aconteceu. E o robô disse que ele aqueceu tanto a areia que ela acabou derretendo e virando vidro. E isso está por vários metros. Várias áreas onde ele acabou atingindo, acabou derretendo a areia e virou vidro. E Nathanael disse que ele agora só quer descansar, que essa luta foi muito ruim para ele. Apesar de o pedofilia sair desse mundo, ele sabe que o que ele disse é verdade. E o robô disse que agora que o pedofilia saiu, eles já vão restaurar tudo. E disse pro Nathanael que vão ter que resolver o caso dele ter invadido o país. E Nathanael disse que não era para incluir os Estados Unidos nisso, que ele é um super soldado. Ele faz as coisas para proteger os mundos, apesar de muitas das vezes ir contra as leis dele. Ele faz isso para proteger pessoas inocentes. E depois de um dia, pelo que ele viu pelo jornal, Nathanael estava sofrendo fortes acusações de invasão e colocaram para rodar o vídeo no qual ele tinha chegado no país, começaram a lutar com pedofilia, e ele explicou as razões dele, sobre como ele luta contra esse conceito nas pessoas há muito tempo, desde o mundo dele, e ficaram debatendo a respeito sobre o que faria com ele, já que ele era uma pessoa isolada, sozinho, que acabou chegando lá para poder lidar com esse conceito, e consideraram mantê-lo preso por um pouco de tempo, já que essa questão é muito complicada, e deixaram ele preso por um tempo, pelo que ele viu no noticiário, o Lucas, e pouco tempo depois ele foi solto, e assim que saiu, ele falou ao mundo sobre o que o pedofilia disse para ele, e disse para tomar cuidado com suas crianças, por mais que o conceito tenha saído, ele só existe porque existem pessoas com ele dentro delas, e acabou se despedindo do mundo, e foi embora por um portal. E depois de tudo isso, eles foram embora.